Fala aí, palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre obrigado pela sua presença nessa terça-feira. Bora lá para as informações do Verdão. Aconteceu tanta coisa de ontem para hoje que, assim, a informação que eu ia passar pra vocês já não é só mais ela, já tem uma outra. Então, assim, mercado da bola pegando fogo. Alguns jogadores que o Palmeiras está mirando, caso perca algum de seus atletas, e vai perder atletas, isso não tem como, mas já está se precavendo. Vamos falar sobre o Danilo também, jogador do Nottingham Forest. Será que daria pra trazer o Danilo pro Palmeiras? Bora debater sobre isso daí. Volante na mira, lateral esquerdo na mira. Chegou proposta, recusado proposta, muita coisa. Vamos lá. Lembrando, você quer assistir todos os jogos aí, galera, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, vai no primeiro comentário, chama o TV Torcida, teste na hora no seu celular, no seu televisor. Você vai ter uma ótima grade de canais e vai assistir tudo no mesmo lugar, voltar os campeonatos aqui pra você ficar por dentro de tudo, além de filmes e séries e muito mais. Ótimo custo-benefício, tá bom? Seguinte, pessoal, Matheus Reis, lateral do Benfica de 30 anos, Benfica não, desculpa, do Sporting de 30 anos, e o Fabrício Dias, uruguaio de 22 anos, que era do Liverpool do Uruguai, está lá no Al Garrafa, jogador que foi pra lá ganhar uma grana, os times árabes com poder financeiro bom, os clubes da América do Sul precisam de dinheiro, e acabou vendendo seus jogadores. O Palmeiras está observando esses atletas, tá? O Fabrício Dias já é um jogador que o Palmeiras observa há um certo tempo. Não chegou a fazer proposta porque trouxe o Lucas Evangelista, tudo. Lá atrás trouxe outro volante. Inclusive o Rios, né? Foi trazido há pouco tempo. O Rios já tá saindo, chegou. Se a gente for pensar bem, futebol brasileiro, você vai, contrata um jogador, o jogador se arruma na posição, o cara entrosa, o cara começa a jogar bem, pum, tchau. Aí você já tem que depois correr atrás de outro. E o Matheus Reis, que fez 46 jogos pelo Sport no ano passado, titular do time português. O Palmeiras também olha, já analisando, porque pode perder o Piquerez. Pode ser que ele fique sim, porque o Palmeiras avançou, como eu falei ontem com vocês, para a renovação, mas não é uma certeza. Então já tem que ter um alvo ali na mira caso aconteça alguma coisa. Agora, sobre o Richard Rios, olha que loucura. O Palmeiras recusou a oferta da Roma. A oferta lá de 25 milhões de euros, mais não sei quanto de bônus lá, tudo, que o Rios ia abrir abrir mão de uma parte do dinheiro e tal. O Palmeiras recusou. O Zenit fez uma proposta de 30 milhões de euros para o Palmeiras. O clube russo entrou na parada, o Rios ficou balançado porque a questão salarial pega muito e ele ganha muito bem lá, só que o Rios não quer jogar na Rússia. O Rios quer jogar ou na Espanha ou na Itália. Esses são os países que ele prefere jogar. Se ele vai jogar lá depende dos acordos, como é que tudo vai acontecer. Mas como muitos times querem ele pode acabar indo para até o futebol português. Ele não tem desejo de jogar na Rússia, por exemplo. Então o Zenit fez essa proposta gigante. Por isso que o Palmeiras recusou da Roma, porque ele viu, opa, peraí, eu tenho aqui 30. O outro tá oferecendo 25. Não, recusei. Só que agora já saiu no Correio dello Sport da Itália que a Roma aumentou a oferta. A Roma quer ali agora oferecer 28 milhões de euros, mas o Palmeiras, lembrando que o Palmeiras quer 30 milhões de euros fixos. Fixo, quer receber, vai ser isso aqui, sem bônus, sem nada. E a Roma agora vai aumentar a oferta porque o Gasperini, ex-treinador da Atalanta, que está agora na Roma, muito bom treinador, por sinal a Roma deve melhorar muito nessa temporada, quer muito o Richard Rios. Então a Roma já aumentou essa oferta. É aquilo que eu falei, é fazer leilão na cara dura mesmo. Ah, você quer 28, mas o outro ali quer oferecer 32, e aí quem pagar mais leva. Eu vejo muita gente falando assim, algumas pessoas comentando, pô, mas aí vai ficar fazendo isso, vai ficar tentando segurar o cara, aí o cara vai ficar de má vontade. Pô, gente, pera aí também, vamos lá. Tem um monte de times interessados no Rios, vamos ser bem frios aqui. Um monte de gente quer contratar o Rios. Por que eu tenho que vender barato? Quando o Palmeiras vai contratar alguém, ninguém vende nada barato pra gente. Ninguém. Todo mundo coloca dificuldade, coloca valores lá em cima. Pô, mas tem que fazer a mesma coisa. Não quer o jogador? Então paga. A gente tem que aprender com essa Copa do Mundo de Clubes. Por que os times querem os nossos jogadores? Porque os nossos jogadores têm qualidade. E eles vão jogar em grandes times da Europa. Por que a gente tem que vender barato pros caras? A moeda deles não é 5, 6 vezes maior e tal? Paga! Então o Palmeiras tá certo nisso daí sim. Tem que dificultar o negócio e pedir mais dinheiro. Então o Rios está nessa situação, com um monte de gente querendo, primeira proposta recusada, mas ainda a Roma é o time que está mais perto de levar o nosso meio-campista. Outra coisa, o Danilo, que
está em negociações com o Lyon. Vocês me perguntaram ontem se o Lyon caiu para a segunda divisão. Caiu, né, gente? Porque o fair play financeiro lá não bateu lá do Lyon, caiu. Não sei se eles vão reverter, se vai ter virada de mesa, não sei como é que funciona isso lá na França. Mas o que eu falei para vocês, o Danilo não quer essa cláusula de ter que voltar para o Botafogo, porque é do mesmo dono, que é o John Textor. E muita gente tá falando, Júlio, por que o Palmeiras não entra na briga para trazer o Danilo? Certo? Porque se vender o Richard Rios por 30 milhões de euros, você pega 20 milhões, 25, investe no Danilo, ainda sobra 5 milhões de euros, aí depende do Palmeiras. Pelo que eu estou buscando informações, o Palmeiras não vai fazer isso. O Palmeiras vai querer comprar um volante mais barato ali. O jogador do Racing seria um belo jogador para contratar, o Nardoni, volante do time argentino, já poderia jogar oitavas de final da Libertadores, jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, seria até mais barato, mas não creio. O Palmeiras não vai fazer esse investimento pelo que eu vi, porque já fez investimento alto no Vitor Roque, 25 milhões de euros, 20 milhões de euros é um investimento grande para um time brasileiro, não é porque a gente está arrecadando muito, porque está conseguindo fazer grandes vendas. O Palmeiras não pensa em fazer isso, acho que o Palmeiras não vai entrar nessa bola dividida com o Botafogo, mas aí depende, a gente tem que chegar ao seguinte pensamento. Se você vai contratar o Danilo, você já sabe mais ou menos o que o Danilo vai te entregar. Apesar dele ter tido a lesão e tal. Você sabe o nível que o Danilo vai te entregar. Então você contrata um Danilo. Quantos anos o Danilo tá? Deixa eu ver aqui. O Danilo hoje tem 24 anos. Então é um jogador que, se você contratar, é jogador para quantos anos? Muitos anos ainda. E se ele for muito bem, você pode revender. Só que você vai ter que investir um dinheiro. Só que é um... Como a gente pode dizer, não existe tiro certo no futebol. Mas é um jogador que você contrata e fala: opa, esse cara aqui eu sei que ele vai dominar o meio de campo, porque se trata de um grande jogador. Vamos ver o Nardoni do Racing. O Nardoni do Racing já tem 23 anos, fez agora dia 14 de junho, fez aniversário ontem, inclusive, ontem ele fez aniversário, tem 23 anos, já é um jogador mais jovem, mesmo estilo do Fabrício Dias, 22 anos. Então o Palmeiras é aquele negócio, procura trazer uns jogadores mais jovens, aí a gente entra, vou deixar esse assunto mais pra frente, o Palmeiras às vezes busca alguns jovens em alguns lugares, mas os jovens que passam aqui a gente não valoriza. E aí não é querendo criar crise não, gente, é uma crítica construtiva. Você tem um Kevin, você tem um Luiz Guilherme, você tem outro ali, aí você vende e depois você vai buscar outros jovens. Isso é uma coisa que fica meio sem sentido, mas é isso. O Botafogo tá querendo o Danilo e o Palmeiras não está na disputa por enquanto. Vocês acham que deveriam ir atrás do Danilo, contratar? Porque o Richard Rios, como vocês podem ver aí, tem proposta de tudo quanto é lado pra sair do Verdão. Então essa é a nossa situação. Lembrando que amanhã, 7 horas, tem jogo contra o Mirassol. Jogo importantíssimo, a gente tem que vencer para colar ali nos líderes do campeonato. Depois vai ter sequência Atlético Mineiro, tem o jogo do Santos atrasado. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, e uma informação aqui que chama a atenção, que o Palmeiras já tentou contratar. O Vene Casagrande acaba de soltar que o Flamengo tem negociações avançadas com Tati Castellanos. Jogador que o Palmeiras tentou trazer lá dos Estados Unidos, lembram? Ele foi para... para onde é que ele foi? Sei lá, ele foi para algum lugar. Acho que ele foi pro Girona da Espanha. Foi para Lazio fazendo muitos gols e agora argentino de 26 anos com negociações avançadas com o Flamengo. É um baita de um atacante, viu? Por isso que eles estão querendo se livrar do Pedro lá. É um atacante de mobilidade. Esse cara aqui é um jogador diferente. O Flamengo, se conseguir essa contratação aqui, vai contratar um baita de um jogador. Ah, mais uma coisa, o Flamengo ainda tem 25% do Richard Rios, tá, gente? Caso a negociação seja concluída, o Guarani tem 12%, o Palmeiras tem a maior parte, óbvio. Bom, essas informações eu queria trazer pra vocês, trazendo... o que tem a ver falar do Flamengo? Tá trazendo um grande jogador, gente. Por isso que eu falo, o Palmeiras tem que mirar grandes jogadores. Então, se eu não vejo como um absurdo contratar o Danilo. Tá no orçamento, tem grana, dá pra gastar, invista no time. Porque pra mim o grande erro é você vender. Ah, não, agora eu tenho que ter lucro. Tudo bem, futebol, você tem que ter lucro, mas você tem que ter investimento também. Você perder o Richard Rios, o Palmeiras vai perder muita força no seu meio de campo. Porque ele é um titular hoje absoluto do time. E aí você vai, traz um jovem de 22 anos, pode dar certo? Pode. Mas será que não seria bom o Danilo? Será que o Danilo não chegaria no Palmeiras ali com mais lastro, experiência, já jogou aqui? Então tem que pensar grande muitas vezes quem tá na diretoria do Palmeiras. E eu sinto que às vezes não pensa. É o que eu acho. Grande abraço pra você, uma ótima terça-feira. Mais tarde estarei de volta aqui. Até a próxima. É nóis.